Fala pessoal, tudo bom? Pinch aqui. Hoje, análise do Xiaomi AX6000. Não vai ser uma análise com várias tomadas, vários ângulos. Vai ser uma análise aqui conversando com vocês e eu vou mandar a real. Vai ajudar muita gente aí a não gastar dinheiro sem necessidade ou a gastar sabendo exatamente o que está levando. Eu estou fazendo dessa forma porque esse roteador foi de uma rifa e foi uma rifa a jato. Eu também recebi, fiz os vídeos rápido, sorteio rápido e aí já vou mandar ele amanhã para o ganhador. Mas o que está em jogo aqui, pessoal? Quando saíram os primeiros roteadores AX da Xiaomi, a linha flagship, digamos assim, foi a AX3600, que tinha exatamente esse formato aqui. E aí teve o AX1800, que era a versão custo-benefício, né, em relação ao AX3600. Passado um tempo, todo mundo estava esperando para ver o que a Xiaomi iria trazer no ano seguinte em relação a roteadores flagship. E aí ela lançou esse aqui. O que a gente tem logo de cara aqui nesse roteador que chama muita atenção no lançamento dele? A proposta da Xiaomi de lançar esse aqui com o mesmo preço do AX3600. Então de cara a Xiaomi já disse assim, ó, parta já para esse. Isso falando em dólar. Em real, claro que a gente tem a variação e ainda tem também a questão de como os vendedores lidam com isso, né? O vendedor vai colocar já de cara esse aqui no preço do 3600, que ele ainda tem estoque. Normalmente não. A Xiaomi lançou dessa forma. Então o que esse aqui tem de extra em relação ao 3600 que faria você querer partir para ele, né? Se o preço fosse o mesmo. Vamos primeiro considerar esse raciocínio, depois a gente considera o valor um pouco mais alto. A gente tem aqui 6.000 em relação aos 3600. Então, em termos de velocidade, a gente teve, teoricamente, mantendo o preço, um dobro de velocidade, que seria algo muito bom. Segundo ponto, a gente teria o 4K QAM, que aumenta em 20% eficiência de transmissão de dados. Então seria mais outro bônus. Outro bônus, 4x4 no mínimo 160 MHz, no outro, no 3600 era 4x4 em 80 MHz. A outra vantagem seria essa porta aqui, 2.5 GB e não mais gigabit como as outras aqui, o que te daria um fôlego extra aí para conexões acima de 1 GB de internet. Agora a gente vai conversar sobre aquele nosso jeito de ser consumidor consciente e não consumidor desesperado. Pergunta chave: vale a pena pegar esse bicho? Eu digo para você que em 90% dos casos e das pessoas a resposta é não vale a pena pegar esse bicho agora. E eu vou dizer por quê. Vão ser casos muito específicos de usuários bem avançados ou bem entusiastas que vai conseguir usufruir do que esse roteador aqui tem de extra e tá cobrando por esses extras. Primeiro de tudo, quantas pessoas você conhece hoje que já tem internet acima de 1 GB? Você é essa pessoa? Se você não é, você não precisa pagar o tanto que esse roteador aqui custa. Segunda coisa, a gente tem 6.000 de banda. Show! 4x4 MIMO 160 MHz. Ótimo! Quais são os dispositivos hoje que suportam um MIMO 4x4 e na frequência de 160 MHz? Ou 2x2 na frequência de 160 MHz? São pouquíssimos. Então, provavelmente, se você comprar esse roteador porque você quer algum MIMO de 4x4 160 MHz, sabe qual processador você vai ter que ter se você tiver Android para poder usufruir disso? Só o Snapdragon 888 tem um MIMO e aceita 160 MHz. Só o Snapdragon 888 aceita 4K QAM. Qualquer outro aparelho Android que você tiver que não seja o Snapdragon 888 não vai suportar o extra que ele tem em relação ao MIMO e o extra que ele tem em relação ao 4K QAM. Então você vai estar pagando, mas não vai estar usando. Você tem um aparelho Android com Snapdragon 888? Massa, compre, vai ser legal, vai te ajudar pra caramba. Não tem? Pode pegar um modelo mais simples e mais barato como o AX6. Agora um detalhe interessante aqui, né, que muita gente passa batido. Questão do sinal. Eu testei o sinal dele, ele tem amplificadores de sinal melhores do que os do AX6. Deu uma diferença? Deu. Foi gigante? Não. A Xiaomi afirma que esse roteador aqui, ele vai numa boa para uma casa ou apartamento de 3 quartos. Mais do que isso, você já está correndo seu risco aí. Mas é interessante, porque mesmo ele tendo uma variação de sinal pequena em relação ao AX6, foi melhor. Só que como ele tem um fôlego de banda que é o dobro do AX6, por exemplo, é o dobro de roteadores AX de outra categoria, por isso que às vezes se confunde, né? Esse aqui é o Wi-Fi Enhanced Version, ou seja, versão turbinada, que a gente teria teoricamente 3 tipos de Wi-Fi AX, Wi-Fi 6, o 1800, o 3000 e o 6000, assim como aconteceu no AC. A gente começou com AC 1200
depois viu AC1700, AC1900 e também AC2300 mais ou menos, com pequenas variações nesse daqui. Então esse aqui seria o Wi-Fi AX turbinado antes de ser o Wi-Fi 6E, a outra geração já com os 6 GHz. Mas é interessante isso porque se você fizer um teste de sinal, pincha, a diferença deu pequena, não vale a pena. Pera lá, a gente não pode comparar exatamente dessa forma leiga não, porque se você tiver 3 traços nesse cara aqui e 3 traços no outro, os 3 traços desse cara aqui, que tem 6.000 de total de banda, pode dar mais do que o total lá do AX6 no máximo. Então fica ligado nisso. Ele pode ter um fôlego de banda que vai cobrir tua velocidade de internet todinha do teu plano contratado. E no caso de outro roteador, um AX3000 ou um AX1800, se ele não tiver no talo, pode ser que ele não cubra o teu plano de internet todo. Então esse aqui é outro ponto positivo em relação a roteadores AX6000. Não especificamente esse, mas você não pode comparar, que eu sei que algumas pessoas vão pensar dessa forma, né? O sinal deu igual, a quantidade de banda disponível é muito parecida, né? Não, esse aqui vai estar entregando bem mais banda com um sinal igual. Isso aqui é bom você saber também, beleza? Voltando lá falando sobre celular, você tem hoje, que eu sei que muita gente tem, S20 FE, Snapdragon 865, aparelho show, né? Você tem um desse, aí você fala, vou comprar um desse aqui para aproveitar o bicho. Não vai aproveitar, porque o Snapdragon 865 é um MIMO 2x2, só no 80 MHz. 160 MHz ele já não aceita, que a M4K não aceita. Por isso que eu tô falando, você pode estar com um smartphone bem legal na sua casa e não vai usufruir desse roteador aqui. Isso aqui já existia desde o Xiaomi AX3600, é útil pra caramba. Eu não vejo muita gente dar atenção a essa antena dedicada para dispositivos IoT. Conforme você vai aumentando a quantidade de dispositivos conectados, vamos dizer que você conecte aí só de casa inteligente 30 dispositivos. Ter uma antena dedicada só para os dispositivos inteligentes que consomem pouca banda e ter essa antena aqui sem causar nenhum tipo de interferência nas outras antenas que estão destinadas a seu smartphone, sua TV, seu tablet, seu notebook, é bom demais. Tudo que é IoT, o roteador entende que é essa antena aqui, deixa só ela, as outras antenas trabalham só para os outros dispositivos de alta velocidade. Isso aqui reduz demais a interferência. Existem roteadores AX que suportam dispositivos inteligentes, mas não tem antena dedicada e exclusiva para isso. Então eles ficam brigando sim internamente com uma pequena interferência que todos esses outros dispositivos geram nas antenas que estão trabalhando para eles. Fica ligado nisso. Eu acho que ele poderia ter mais luzes, mas ao mesmo tempo, para o visual dele, eu acho que mais luzes estragaria. Acho que ele ficaria muito brilhante, muito cheguei. Ele é um roteador que tem um estilo aí que dá para você usar como decoração na casa, né? Dependendo do lugar que você coloque ele, o bicho fica bonitão mesmo. E ele condiz com o visual, né? Agressivo, bonito. Ele não esquentou absolutamente nada. Gostei desse ponto. Não gostei nem um pouco dele não ter furação. Isso eu achei bizarro. Porque ele tem a movimentação das antenas. Permitiria que ele funcionasse numa parede, se necessário, mas ele não tem a furação para isso. Achei um vacilo. A Xiaomi colocou furação em modelos inferiores, como o Redmi X6, Redmi X5 e vários outros, e parece que nos flagships ela acha que só pode funcionar em cima de uma superfície. Tem os pezinhos emborrachados, fica elevado em relação ao chão, boa ventilação aqui na parte frontal e embaixo, como eu mostrei para vocês, bem ventilado. Mas minha opinião final sobre ele é o seguinte: eu paguei nesse roteador R$700, e aí eu te digo, vale a pena pegar um roteador desse de R$700? Para mim não vale a pena, porque é um roteador só. Como eu falei em outros vídeos, só se você tem uma casa, um apartamento que não é muito grande, que um roteador só dá conta. Hoje em dia eu tô vendo que as pessoas estão precisando cada vez mais de soluções mesh, porque um só tá faltando sinal em parte da casa. E aí eu acho que vale mais a pena você pegar 2 outros roteadores mais baratos e fazer mesh. Pode ser o AX5, pode ser o AX1800, pode ser o AX6, fazer mesh, porque aí você vai ter cobertura na casa toda, do que pegar um desse aqui. Esse roteador aqui só serve para um público bem pequenininho agora, para quem ainda não tá com o Snapdragon 888 ou um Huawei que suporte 160 MHz, ou um MediaTek, ou um aparelho da Apple que suporte 160 MHz e o 4K QAM, não é para você pagar mais por isso, né? A não ser que você tenha uma internet fibra de 1 GB ou mais e surjam
planos aí na sua cidade de mais de 1 GB. Aí aquela porta lá atrás ajuda. Fora isso, eu não indico para o usuário comum, mas indico para o usuário avançado e usuário que tem tecnologia suficiente para usufruir das tecnologias desse cara aqui agora. Fora isso, eu digo numa boa, não compre. Pegue um roteador mais barato da própria Xiaomi ou de outra marca, eu vou deixar algumas recomendações aí embaixo. E eu acho que o principal objetivo da análise honesta é justamente esse: saber se vale a pena você gastar em alguma coisa, saber se você não vai estar jogando dinheiro fora com uma coisa que você não vai usar quase nada. Todas as outras tecnologias, sem ser o Mumimo 4x4 160, o 4K QM, todas aquelas outras, PSS Coloring, OFDMA, Beamforming, tudo isso você pode obter em outros roteadores que sejam Wi-Fi 6. Levando esse cara aqui, você não está pegando nada disso aí a mais ou melhor. E todas essas tecnologias comuns ao Wi-Fi 6, roteadores com Wi-Fi 6, eu expliquei na análise do Xiaomi AX1800, que eu vou deixar o card aí acima, quanto no Redmi AX6 eu expliquei de forma ainda mais didática, que eu também vou deixar o card aí acima. Se você quiser conhecer essas tecnologias, muitas dessas, praticamente todas elas, você pode usufruir se você tiver um aparelho que suporte Wi-Fi 6, smartphone. Se você não tiver smartphone que suporte Wi-Fi 6, espera roteadores Wi-Fi 6 que virão no futuro por um preço que vai baixar conforme o tempo passar, né? A Xiaomi tem o Wi-Fi 6E no AX9000, mas é um tiro, acho que é R$ 1.600. Com certeza não vale a pena comprar agora, nem ele, nem nenhum roteador Wi-Fi 6E. Ou não tão cedo, né? E só para fechar e responder uma ótima dúvida, mas é uma dúvida maldita, que é o seguinte: o cara aqui vai dizer assim, tá, mas então me diz aí, o que tem de melhor no Brasil do que isso aí? E não tem. Por 650 a 700 reais, como é que você vai achar 512 MB de RAM, roteador com processador Qualcomm Dual Core, né? Esse é outro ponto que eu acho curioso, que esse aqui não é um quad-core como é o AX3600, então você teve um downgrade no processador para ter o 4K QAM e para ter o 160 MHz Mumimo 4x4, mas aí vai pesar a questão do preço para você avaliar direitinho. A Xiaomi mesmo quer matar o AX3600 com esse aqui. Realmente não tem no Brasil nada nem perto disso, mas isso não vale só para esse roteador, né? Vale para vários roteadores vendidos na China. E tem muita gente no Brasil, vou aproveitar aí a crítica do grande amigo Cid, lá do grupo do Telegram, as velocidades de internet no Brasil estão aumentando. E os provedores no passado forneciam os roteadores, os mais vagabundos que eles podiam. Só que como a velocidade era baixa, geralmente bastia a velocidade contratada no Wi-Fi. Conforme as velocidades estão aumentando, os clientes estão querendo aumentar a velocidade. Só que eles não querem pagar pelo equipamento que vai entregar a velocidade alta contratada sem fio. Ele quer que o provedor forneça. E aí não dá para o provedor fazer isso. O provedor já está gastando dinheiro com infraestrutura para chegar à velocidade mais alta na casa dele. Então ele quer, se tem agora 100 megas, ele quer 100 megas. Tem 200, ele quer 200. Mas aí se o provedor fala para ele assim, olha, quando você tinha o plano de 30 megas, o roteador que eu te dou servia. Se você aumentar para 100, eu já não te dou mais o roteador que chega a 100. Você vai ter que gastar 300 reais para chegar nessa velocidade. Aí o cara fala, ah, já não gostei do provedor, quero cancelar, você não vai me dar não? Aí aumenta o plano. Tem outro provedor lá que está dando 300 megas, tem outro que está dando 500 megas, ele quer. Mas aí o cara chega na casa dele, faz a averiguação da internet, que ele fala que não está batendo, aí o cara faz o teste no fio, tá batendo. No sem fio, ele tá com um roteador lá de 70 reais, N150. Imagine, uma antena, duas antenas. Aí o cara fala para ele assim, ó, para você bater os 500 MB, você vai ter que ou usar um sistema mesh ou um roteador parrudíssimo para dar conta. Aí o cara, quanto custa essa brincadeira? Ah, vai te custar uns 500 reais. Ah, vai te custar uns 400 reais. Ah, não quero não. O cara que não quer pagar 400, 600 reais num roteador para funcionar a internet na casa dele 100% a velocidade contratada alta, tem uma mansão, tem um carrão ou 2 carrões na garagem. Então dinheiro ele tem, mas ele não quer gastar para funcionar direito a internet na casa dele. Esse é o dilema que os provedores e os tais técnicos, né, de internet estão vivendo. Ninguém quer nem ir pagar uma pessoa para fazer a avaliação lá do que realmente precisa de infraestrutura na casa dele e todo mundo querendo subir a velocidade de internet. Então, infelizmente, né, eu vou ter que dizer que para quem quer gastar menos e ter algo de alto nível, sim, roteadores chineses são uma alternativa maravilhosa. Infelizmente, o firmware da Xiaomi é uma porcaria. Ainda acho uma porcaria, apesar de considerar do tipo configure e esqueça, porque em termos de estabilidade ele não deu problema, mas em termos de configuração inicial, menus, o fato de ainda lançar
uma versão em chinês, né? Já podia ser tudo com o firmware em inglês ou português, não tinha mais que estar saindo versão tudo em chinês, não tinha mais que estar tendo que usar aplicativo para configurar, tinha que ter todos os menus, como eu mostrei lá que tem menu que não tem no aplicativo ou não tem no navegador e tem no outro aplicativo. Esse tipo de confusão que a Xiaomi faz não podia mais acontecer. Mas tirando isso, sim, pelo fator o que se leva pelo preço, eu recomendo. Mas o que você vai aproveitar se você não tiver a tecnologia, aí eu já não recomendo. Só se você tiver tecnologia de ponta para poder acompanhar a tecnologia de ponta que está aqui nele. Então, muito obrigado aí a galera que colaborou para fechar a rifa, para a gente poder trazer esse bicho aqui e fazer a análise honesta dele. E eu também convoco você que assistiu essa análise a participar da rifa do Realme GT, para também a gente saber se vale a pena pagar, ou se ele está num valor bom, se está condizente, se está justo, tudo isso. É assim que a gente consegue gastar nosso dinheiro de forma mais consciente e menos impulsiva. Espero que você tenha gostado. Desculpe fazer dessa forma aqui, né, tão elementar, mas eu acho que o conteúdo foi passado. Vou ficando por aqui, um abração e tchau, tchau!